gente, aqui Pode Bem com a Vida, pastora Rossana com vocês. E como sempre, trazendo a essa mesa aqui pessoas de Deus, pessoas do bem, pessoas que vão sempre lançar uma mensagem de amor e graça de Deus no nosso coração. E eu estou aqui com o pastor Wagner Pereira hoje. Pastor Wagner, eu vou tentar te apresentar aqui no Pode Bem com a Vida hoje, ok? Pastor Wagner é conferencista, autor de vários livros, inclusive ele está com material aqui para apresentar para a gente. Ele é superintendente regional e pastor titular da Igreja Quadrangular em Joinville, Santa Catarina. O pastor Wagner também é mentor de vários projetos que eu admiro, a gente admira muito, que abençoam muitas igrejas, né? E que é uma via de bênção para o povo de Deus. As pessoas têm dado vários testemunhos através do que os pastores têm desempenhado do seu material de projeto de vida. Um exemplo também, 40 dias de propósito e resultado com Deus. Esse é famoso quando a gente fala campanha da casinha. É 40 dias com a casinha. E aqui na igreja, por exemplo, temos vários testemunhos. Todos os anos a gente faz. E se tornou uma das principais, assim, que parado aí com o projeto de vida, uma das principais campanhas da igreja, né? Movimentos da igreja. Além disso tudo, pastor Wagner, um grande servo de Deus, né? E um grande amigo do nosso coração. Então, eu te recebo aqui hoje com muita alegria, pastor Wagner. Pastora Rosana, é uma alegria para nós, né? Eu tô muito feliz sempre que venho em Catalão, sempre que tenho essa oportunidade de pregar na igreja de vocês, que vocês pastoreiam aqui, né? Com tanto amor. Uma das coisas que eu admiro na pastora e no pastor Marcelino é o zelo que vocês têm pela obra, o amor que vocês têm pela obra. E é uma alegria sempre servi-los e permitir, né, que a gente seja nas mãos do Senhor sempre canal de bênção, Amém. fonte de inspiração, porque esse é o nosso chamado. Eu penso que o desejo do coração de Deus é que todo crente seja uma inspiração para as outras pessoas. Amém. Amém, pastor. Eu sei que esse podcast vai edificar muito hoje. Amém. Nós vamos ter uma palavra de Deus aqui. Se eu ouvir você folheando a Bíblia, você quer ler algum texto para iniciar a nossa conversa? Quer ler aí? Você escolheu alguma coisa para nós? Pode dar uma palavra de Deus aí. Na verdade, para quebrar o gelo, eu separei um texto aqui baseado numa pergunta que eu sei que você vai me fazer. Ah, é? Deixa eu chegar lá, Tá bom. Bíblia aberta, qualquer hora a gente chega a lá, gente né? chega lá. Legal, pastor. Muito, muito assim. Eu já quero de antemão te agradecer, tá? De você disponibilizar seu tempo, Amém. mesmo com a conferência aqui que está sendo realizada com bênção de Deus demais. Ontem vimos muita libertação, muita cura de Deus, Sim. Deus operando maravilhosamente. Você tira esse tempo aqui de seu descanso para estar com a gente. Mas Então, isso é esse tempo maravilhoso. aqui é investimento. Amém, amém. Glória a Deus. Pastor, eu vou começar já com chumbo grosso. Pode ser? Topa? Amém. Eu vou até tomar um golinho de água. Sede aí. Pastor, é o seguinte: você viaja muito, você tem assim muitos contatos no Brasil todo, né? Sim. Você conhece muito, inclusive nas regiões do Brasil, que diferencia um pouco essa questão de estar em contato com a comunidade cristã. Sim. O que que é? Você podia falar com a gente qual que é o maior clamor das pessoas hoje? Por exemplo, que tem vários níveis, né? A pessoa às vezes está passando por um problema, às vezes é um tanto financeiro, é um tanto doença, é um tanto preocupações, é um tanto ajustes e alinhamentos de família. As pessoas precisam das bênçãos de Deus, nós precisamos. O que que é que nas conferências, nesse contato sempre, isso aí é diário para você, é rotina na sua vida, o que que você vê, qual que é a maior necessidade dessa busca das pessoas ao milagre, que eles vão nessa questão da via de receber o milagre e a bênção de Deus? O que que é? Veja bem, pastora, a gente se depara com as mais diversas situações, Sim, né? sim.
o ser humano, ele sempre tem muitas necessidades. É Somente verdade. no Brasil, um país que a gente, lamentavelmente, um país tão próspero, eu sempre digo isso, nosso país é um país tão próspero, mas cheio de mazelas. É verdade. É, mas assim, eu penso que tudo começa na família. A maior parte das problemas na família. Entendi. Alcoolismo, drogas, né? A gente vê hoje as drogas dizimando os É nossos verdade. jovens, não só jovens, né? A gente vê homens aí de 50 anos, É verdade. excelentes profissionais, e aí você vê o clamor de uma esposa. Meu marido é um excelente marido, um excelente trabalhador, mas as drogas, o crack está destruindo a vida dele. Então, assim, então, assim, tudo converge dentro da própria família. Vícios. Hum. Você vê hoje, eu até comentei no culto ontem, né? Na hora que a gente orava pela libertação. Hoje algo que está destruindo muitas famílias é o tal do tigrinho. Sim, ontem você dizia Eu não sei sobre. como é que está aqui em Catalão, mas eu vejo lá no sul, já deparei com gente que devendo R$ 100.000. Meu Deus. Então, assim, vícios, doenças, né? Muita doença, Muita né, doença, pastor? né? E hoje em dia parece que a ciência não está entendendo muitas Só que doenças, o né? ser humano, essa geração hoje, a gente fala de doença, mas pior do que as doenças físicas, e a gente sabe que algumas delas têm até a ver com o que eu vou falar, são as doenças emocionais. Sim, Uma geração doente, né? Uma sim. geração, E que traz muito a doença psicossomática, sim, né? sim. Então muito, como já alguém disse, que a ansiedade é o mal do século. Meu Deus, Né? é Agora, verdade. interessante que há mais de 2.000 anos atrás, Jesus já tinha falado sobre isso. É Ele já viu uma verdade. multidão ansiosa, né? Tanto que ele vai dizer em Mateus 6:25: não andeis ansiosos Por por coisa coisa alguma, alguma. quanto ao que é a vez de comer, vestir, beber. E aí eu acho lindo que no versículo 33 ele dá uma chave, né? Buscai, pois, em primeiro lugar O o reino reino, de Deus. toda a sua justiça. Amém. As outras Amém. coisas serão acrescentadas. Agora imagine, pastora, se há mais de 2.000 anos atrás, Jesus ele já enxergou a ansiedade das multidões. E imagina a nossa geração que é muito mais imediatista, Muito mais. ativista. É. Então, assim, é o mal do século, ansiedade, depressão. Então, as doenças emocionais, né? E depois ali para frente no Novo Testamento a gente vê o mais ansioso da equipe de Jesus falando assim: ó, gente, lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. É o Pedro, né? Perdão. O Pedrão. Mas o quê? Ele passou por um processo de cura, né? Sim, já não era Para ele mais. chegar nesse nível, Sim, e aí, pegando até um gancho nessa palavra interessante que você acabou de compartilhar, é que ele passou por um processo de cura, porque sim, ele teve um privilégio que muitos não têm, a maioria. Ele foi tratado pelo psicólogo dos é psicólogos, isso aí. pelo psiquiatra dos Dos psiquiatras, pelo psiquiatras. terapeuta dos terapeutas. É, E aí isso me chama atenção, porque hoje você vê tantas pessoas que precisam de tratamento e às vezes não procuram um terapeuta, um psicólogo. Ainda é um tabu no meio cristão. Tem pastor sim, ainda que tem esse tabu, né? sim. Trata doenças emocionais como se fosse possessão demoníaca, Espirituais, né? E espirituais. cada coisa no seu lugar, E né? eu tenho um cuidado lá na igreja que eu sou pastor em Joinville. Eu já falei com pessoas, ó, a parte espiritual é comigo. Pode ter certeza que eu vou orar por você, vou jejuar pela tua vida, Isso é vou pertinente. interceder. Agora, já tive caso eu falar, pode procurar um psicólogo, É isso aí, pode pastor. procurar um psiquiatra. Porque eu penso que cada um no seu quadrado. É. A minha formação não é psicologia, não é psiquiatria, é teologia. Então a E parte nós somos espiritual, psique também, né? sim, Nós temos a nossa parte emocional, com certeza. né? Então Mas, é cada coisa no seu lugar. querendo ou não, um pastor, só da gente ouvir as pessoas, é o nosso papel. Na verdade, o pastor ele é tudo, né? Mesmo ele não tendo a formação de psicólogo, ele é o psicólogo, não é verdade? Só que a gente tem que ter sensibilidade que há casos e casos. Sim, Eu já tratei de pessoas
chegaram no meu gabinete, arrebentada, mas Deus me deu tanta graça, tanta sabedoria para falar com aquela pessoa e aliado à palavra, que a palavra também cura, Sim, a palavra restaura. sim. E a oração, aquela pessoa, eu me lembro em Brasília, quando eu era pastor em Brasília, olha que lembrei desse testemunho aqui agora. Tinha um casal muito querido que eu fiz o casamento deles. Esse rapaz, ele caiu numa, digamos assim, uma depressão. Só que eu vi que era também espiritual. Eu tive esse discernimento. Uhum. E naquele ano eu fiz uma proposta com eles de ir na casa deles durante 7 semanas. Até porque Deus naquele dia, eu quero dizer para os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais, que isso não acontece toda hora. Sim. Eu tive revelação Algo específico, né? específico que ali era espiritual e naquela construção daquela casa foi lançado algo de malignidade. Vou usar essa expressão. Nos fundamentos ali Nos já da fundamentos casa. da casa. Uhum. E aquilo já tinha afetado a mãe dele, agora é ele, depois que casou. Meu Que ele morou um tempo Deus. naquela casa antes de casar com a mãe. Deus me mostrou tudo isso. Pastor Rosana, foi algo incrível. Eu orei batalha espiritual 7 semanas, uma vez por semana. Na 7ª semana ele estava curado, Glória a liberto. Deus. Glória Quer a dizer, é um Deus. caso específico. Sim, Mas, por outro lado, a gente sabe que tem casos que vai ter que ter um acompanhamento de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra. sim, Então a gente tem que ter essa sensibilidade e essa maturidade. sim. Verdade, pastor. É verdade. É incrível quanto é importante a gente entender as coisas espirituais, discernir também. Você está falando aí, né? E é só a comunhão com o Mestre maior, que é o Espírito Santo, para nos fazer discernir, né? E falar assim nessa comunhão com o Espírito Santo, eu sempre admirei assim sua inspiração em relação, pastor, a porque você é um facilitador em relação a inspirar as conferências, campanhas. Isso, e é importante, né? Não caiu da moda, não, uma campanha de fé. As pessoas às vezes, não, hoje é o modernismo da igreja. Não, gente, tem nada disso. O que a gente faz pela fé, né? Como está sendo essa conferência, quantas pessoas recebendo de Deus e tem que continuar. A igreja precisa estar nesses movimentos de fé, né? E aí, eu queria assim que você contasse para nós, a curiosidade, como que você recebe de Deus essas inspirações? Como, por exemplo, o projeto de vida que você sempre faz, né? Direciona a casinha, os irmãos que a gente fala a campanha da casinha, todo mundo já sabe. Pastor, como que vem isso? É na oração, é no jejum? Você está assim, você amanhece já com a ideia? Como é que é isso? Antes de você me responder, gente, vamos lá, compartilhe o link dessa live. Tá? Se inscreva no nosso canal, Pode Bem com a Vida. Vem com a gente, porque aqui o papo é de crente, mas é papo muito bom, tá bom? Vamos lá, pastor. Pastora, você tocou num assunto assim que, se a gente for falar, que a gente fica horas. Sim, Eu penso assim, tudo que vai para os extremos não é saudável. claro. O que falta, às vezes, no meio cristão evangélico hoje é o equilíbrio. Sim, Né? Então, assim, tudo que vai para os extremos não é saudável. Se nós pensarmos assim, porque a gente vê, você tocou no assunto, a gente vê algumas igrejas hoje neopentecostais, e alguns pastores, né, famosos, inclusive, às vezes falam que até fazem certas críticas sim, nas campanhas. sim, Eu sei que tem certos exageros. É igual, vou te dar um exemplo. A palavra tem hoje a questão da teologia da prosperidade. sim, Se a gente for estudar a Bíblia, prosperidade é dom de Deus. sim, A questão é os extremos, porque a teologia da prosperidade, na minha visão, o erro está onde?
é você pregar uma mensagem, um evangelho que parece que eu não posso ficar nem gripado. Sim. Se eu não posso perder emprego, eu Não não pode ter posso. uma diversidade. É, tem alguma coisa errada, está em pecado Uhum. ou é demônio. Não. Jesus falou sobre isso. Nesse mundo tereis É aflições, verdade. mas tem de bom não. Agora, a grande questão é você pegar essa palavra e que está desgastado no nosso meio, justamente por causa das críticas e por causa dos exageros. Você pega essa palavra prosperidade, uma das definições que eu amo, que não é nem minha, da Valnice Miomes. Ela fala o seguinte, que prosperidade, na ótica de Deus, é ausência de necessidades. Aí isso me remete, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Nós estamos falando de Novo Testamento. Uhum. Ele vai dizer o quê? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir todas as suas necessidades. Então, prosperidade não se resume em bens materiais. Tem pessoas que moram em verdadeiros palacetes e vivem como miseráveis. É verdade. E às vezes tem pessoas que moram em choupanas e vivem bem. Dormem, são felizes, É verdade. estão de bem com a vida. E tem Estão gente de bem com morando a em vida. palacete e vivendo, tomando o tempo todo medicamento antidepressivo. Então, prosperidade, dentro dessa palavra, é a ausência de necessidade. É Deus suprir as nossas necessidades. E isso não significa que todo mundo vai ficar rico. Claro, é E verdade. prosperidade não é só riqueza, Não, né? não. Então, veja bem. E eu estou dando essa palavra para chegar na campanha. Porque a gente sabe que às vezes tem exageros no meio cristão evangélico, né? É verdade. Mas eu vejo uma campanha dentro de uma igreja, ela é uma forma de ativar a nossa fé. Por exemplo, os 40 dias que nós vamos chegar lá, eu tenho um amigo meu, um pastor de Curitiba, ele fala, Wagner, o que eu amo desses 40 dias, dessa visão que Deus te deu, esse projeto ou essa inspiração, é que traz para a igreja um alinhamento. É isso, Um pastor. alinhamento, porque, na verdade, eu estou até com a casinha aqui, olha que A legal. casinha. O pessoal vê, quem às vezes não conhece. Eu fiz até uma adaptação agora que eu coloquei, Milagres. porque a nossa igreja a nível nacional hoje, essa inspiração é nossa, 40 dias de propósito e resultados com Deus, que nasceu o livro, né? Sim. Que eu vou falar depois. Mas a nossa igreja veio depois com os 40 dias de milagre. Então, até para me dar uma padronizada, eu coloquei essa nova casinha, 40 dias de milagres, mantendo aquilo que a inspiração que Deus nos deu, propósitos e resultados com Deus, os 4 pilares, oração, palavra de Deus, jejum e semeadura. Por exemplo, quando a gente faz os 40 dias, que a senhora sabe perfeitamente, a gente trabalha com esses 4 pilares: oração, palavra de Deus, jejum e semeadura. Eu sei que isso aqui deveria ser para todo bom cristão estilo de vida. Mas nós vivemos um ativismo tão grande que às vezes a pessoa corre 24 horas e não para ler a Bíblia. E não prioriza, Não né? prioriza. Não tem. O grande problema hoje da igreja contemporânea é justamente não observar as disciplinas espirituais. Sim, Oração, concordo, pastor. ler a Bíblia, jejuar, que fazem parte das disciplinas espirituais, deveria ser um estilo de vida. Então, esse projeto que o Senhor me deu, essa inspiração, porque na verdade eu faço 40 dias de propósitos e resultados com Deus há mais de 20 anos, desde quando eu era pastor no Distrito Federal. A inspiração nasceu, você perguntou sobre inspiração, Sim. quando eu li aquele livro, que foi um best-seller, com certeza a senhora leu, que é o mesmo autor de Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, né? É. Então, eu li aquele livro e eu tive essa inspiração. E aí, naquele ano que eu li, isso foi meados de 2000, estou falando de 25 anos atrás, eu tenho um testemunho extraordinário sobre isso na época. Nós fizemos toda a igreja 40 dias de propósitos e resultados com Deus. E aquele ano foi um avivamento, foi assim, tantos milagres, testemunhos, que aí eu passei religiosamente todo ano fazer os 40 dias.
Eu usava até um outro material na época, mas aí em 2019 Deus me deu inspiração desse material, porque essa casinha, né, que alguns falam casinha, eu chamo a réplica do prédio da igreja. Porque essa casinha lá na casa da pessoa, nesses Aham, 40 dias, no lugar secreto, que tudo é no lugar secreto, Mateus 6,6, é verdade. essa casinha vai representar o prédio da igreja. Tanto que ela coloca aqui os pedidos de oração, ela vai observar os 4 pilares, né? Ela vai orar todo dia, no mínimo 10 minutos, orar pelos pedidos dela, pela família dela, pelos pastores dela, pela igreja, pela cidade, pelo estado, pelo Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Você leva a igreja a ter um alinhamento até na oração. Sim. E a gente passa a ser um coletivo, e aí a força é maior. Ela vai ler todo dia um capítulo, no mínimo um capítulo da Bíblia, que a gente prega, né? Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala Deus fala comigo. comigo. Porque a Bíblia, eu acho isso fantástico. A Bíblia é o único livro na face da terra que você lê e o autor está presente. O Espírito Tá Santo. junto, né? Espírito Santo. Você pode ler qualquer outro livro, literatura, romance. Não, só a Bíblia que É, você lê verdade. e o autor está Ele presente. tá ali para te explicar o que que ele quis dizer, O né? terceiro pilar é o jejum e o quarto, semeadura. E junto com esse material, que tem a folha que acompanha, né? Sim. O livro. 40 dias de propósito e resultados com Deus. Esse livro virou um manual, porque a gente fala nesse livro com riquezas de detalhes sobre o poder do propósito, o poder do voto, né? O poder da oração, o poder da palavra, o poder do jejum e o poder da semeadura. Então, assim, eu tenho um pastor, porque, como a senhora disse, tem vários pastores e igrejas no Brasil fazendo hoje esse projeto, a gente tem que chegar devagarzinho, né? Por exemplo, 2023 eu lancei esse projeto lá em Castanhal, no Pará. Foi muito legal, eu treinei 70 pastores. Olha. 70 igrejas do Pará fizeram. E eu lancei lá na sede de Castanhal na época, em 2023. Só esse kit, que é uma igreja muito grande, nós entregamos 1.600. Que Não, maravilha. aí ano passado eu treinei 3 regiões em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Foram mais de 50 pastores. E eu lancei na sede principal do Bispo Padovan, lá foram 700 kits. E aí a experiência que a gente tem, como aqui em Catalão, na igreja de vocês, na igreja do pastor Giovanni, são muitos testemunhos de Muitos testemunhos. milagres. Pastor, quando você fala em testemunho, é um testemunho que me, assim, que me marcou, foi que nos primeiros anos que nós fizemos o propósito, eh, aqui na igreja tem uma irmã e ela havia vivido uma vida muito tumultuada e muita coisa do que ela viveu devido a escolhas, né? Então, a gente percebia que ela queria crescer em Deus, mas ela não conseguia. Assim, estava indo devagarzinho, muito, assim, constante, mas devagar. E eu me lembro que quando a gente estava, há uns anos atrás, no projeto, essa irmã, ela me liga, conversa comigo, ela diz, pastora, eu estou lendo a Bíblia nesse propósito, como eu não lia, aí para você ver, não era um hábito, mas eu estou percebendo que a palavra está me amadurecendo, me fazendo crescer. E você sabe a prova disso? A mudança de atitudes, a mudança do modo de viver e até de vestir, hein? Que maravilha. Dessa irmã. Eu posso falar um testemunho sobre isso? Sim. Lá em Santa Catarina, que é o meu estado hoje, né, eu já estou morando, pastoreando em Santa Catarina há 11 anos, lá nós somos 34 regiões. Não vou dizer que eu atingi todas, mas eu atingi umas 30 regiões que fazem esse projeto. Maioria. E eu me lembro lá na região de São Miguel do Oeste, depois de Chapecó. Pra você ter uma ideia, é longe, de Florianópolis, lá dá Tá bem longe daqui, né? de Chapecó, lá já dá de Florianópolis, capital, lá já dá 650 quilômetros. Meu Deus. E eu me lembro, eu treinei os pastores lá alguns anos atrás, e uma pastora muito querida, ela me ligou chorando. Eu fiquei assim, é tão gratificante quando você É.
essa pergunta que você me fez, tão contundente, é, ela me ligou chorando, dizendo, pastor Wagner, tem coisa que marca a gente, né? É. É, o senhor não tem ideia o quanto esse projeto dos 40 dias, essa campanha, tem abençoado a minha igreja. Pastor, até as crianças, os juniores, adolescentes, estão todo mundo no propósito. E eles estão fazendo direitinho, orando todo dia, lendo Bíblia, jejuando de café, de refrigerante, de bala, Tirando os os prediletos, né? pedidos, bala, chocolate, refrigerante. Pastor, só tem que ver, eu estou. Então, é tão gratificante, eu até fico É emocionado, porque verdade. Com razão. são coisas, às vezes, que a gente. Talvez quem está nos vendo ache que é coisa simples, mas é simples, realmente é simples. Aliás, as coisas de Deus são simples, nós é que complicamos, né? É, Mas a profundidade. é. Porque quando você. Eu penso assim. Pastor, é simples nos propósitos, mas Sim. nos resultados o negócio é Não, exponencial, e né? a gente vive num tempo tão difícil como você já falou, um mundo tão cheio de inversão de valores. Hoje nós vivemos um mundo de inversão de valores, Sim, certo é errado, o errado é certo. Aí quando exatamente. você consegue atingir, e é isso que eu vejo que é tão gratificante, quando você consegue atingir criança, É, um junior, um menino de 10 anos, lendo Bíblia, orando, maravilhoso, né? é muito gratificante. Então por Maravilhoso. isso que eu falo, às vezes a gente vê certas pessoas criticando, mas o problema são os exageros, tanto aqueles que criticam ou certas igrejas que fazem certos exageros no que tange a campanha ou até mesmo a prosperidade. Uhum. Agora, quando eu penso tudo com equilíbrio, e eu vejo esse trabalho que a gente faz, os 40 dias, o projeto de vida, são projetos que só abençoa a igreja e não há exageros, né? A gente, a pessoa leva esse material, que é um ponto de contato apenas, Sim, né? É um ato profético, sim. sim, mas a senhora e o pastor E Marcelino, não deixa a gente esquecer, né? pastor. É, Né? Na é verdade, é uma um referência, símbolo, é é um uma símbolo, referência da sim, campanha, para ele né? lembrar, eu estou 40 dias de propósito, Isso, resultados com isso, Deus, 40 dias de milagre. é isso. Eu tenho, nesses 40 dias, 4 compromissos com Deus: orar, Pronto, ler a diários. Bíblia, jejuar e semear. É isso aí. Então, assim, é sensacional. Quer dizer, nós estamos trabalhando com coisas que nos dá embasamento bíblico. Porque É, que é coisa mais extraordinária, você conseguir alinhar a igreja. Por isso que você pode. Eu tenho certeza que vocês têm essa experiência aqui na segunda igreja, como eu tenho lá em Joinville. Nesses 40 dias, até a atmosfera da igreja muda. Todo mundo fica mais quebrantado. é. É, Então muda a atmosfera da igreja, né? Os cultos ficam mais avivados, É, porque realmente a gente passa a ser alvo maior do favor de Deus. é. A busca é mais intensa, E é né? bíblico, né? O que Jesus É. falou? Eu amo esse texto, Mateus 7, a partir do versículo 7. O que Jesus diz? Eu vejo ali as 3 batidas na porta da graça. Pedi e dá-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Recebe. Buscai e E achareis. Pois todo achareis. aquele que busca, encontra. Batei. E abrir-se. Agora, o que eu acho lindo nesse texto é o que ele continua dizendo. Aí ele faz a gente pensar. Qual dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se Se vós que vós sois sois maus, maus, né? pecadores, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. É fantástico esse texto. Porque, o que eu aprendo aqui? O que Jesus ele nos faz pensar? Nenhum pai, nenhuma mãe em juízo perfeito está lá comendo um pão, o filho, pai, me dá um pedaço de pão e ele dá uma pedra. É. Você está comendo lá um tucunaré, peixe da região aqui, né? É. Um tucunaré, que eu amo esse peixe. E aí você vai dar uma cascavel. Nenhum pai em sã consciência faria uma coisa dessa. E aí Jesus está dizendo, se nós, pastora, a senhora é mãe, a senhora sabe. Quantas das vezes a senhora, quando as suas filhas eram crianças, às vezes a senhora passava numa loja, via um vestido lindo. Nossa, esse vestido é o meu manequim. Já aconteceu isso, eu tenho certeza. E aí a senhora lembrou, não, a minha filha está precisando de uma sandália nova. É.
Não tem jeito. E aí, às vezes, a senhora deixou de comprar. Quantas a senhora fez? Eu tenho certeza de número. Só deixou de Já comprar fiz. para a senhora para comprar para ela. É. O que Jesus está dizendo aqui? Se a senhora que é pecadora, eu sou pecador, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, São imperfeitos, quanto né? mais o Pai. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando também aqui? Nos encorajando, motivando a orar. Eu sempre digo isso. A oração não muda Deus. Deus é imutável. A oração muda nós. Mas eu gosto daquela palavra, está até no meu livro, que eu coloquei nos 40 dias, aquela palavra de John Wesley, do século XVIII, né? Deus não faz nada aqui nessa terra, a não ser em resposta do cristão. Em outras palavras, eu preciso saber que eu orei e o meu filho foi curado. Amém. Eu preciso saber que eu orei por alguém que estava desempregado, uma porta foi aberta. Eu preciso saber que eu estou orando pela salvação da minha família e eu já estou vendo toda a minha família Amém. na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Maravilhoso demais. Você quer fazer uma apresentação dos outros livros? A senhora sabe que alguns já esgotaram aqui. Não tem mais aqui, Porque eu já escrevi, na conferência. eu já escrevi 6 livros, né? Sim. Estou escrevendo o 7º. Então, hoje aqui eu só tenho 4. Dos 40 dias nós já falamos, né? Tem esse que eu preguei domingo, retirando a Sim. pedra, Sim. conquistando o impossível. Essa mensagem é Maravilhosa. maravilhosa, né? Uma mensagem que traz, assim, que a gente mostra nessa mensagem quantas pessoas que estão dentro da igreja, que faz campanha, faz projeto de vida, ora, jejua esporadicamente, é assíduo na igreja e muitas das vezes não está vivendo é, as grandezas de Deus, as promessas de Deus. Por quê? Porque existem pedras que ela precisa retirar da vida dela. Só uma síntese. Né? Não vou pegar a mensagem aqui, e quem sabe os nossos amigos que nos acompanham possam até comprar o livro, né? Mas Exatamente. o texto base é João 11, porque quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, lá já estava sepultado há 4 dias, o corpo em estado de decomposição. Ele disse o quê? Tirai a pedra. Isso me remete para aquele momento do centurião de Cafarnaum que disse para ele: eu não sou digno que entre na minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então, quando Jesus estava diante do túmulo, ele poderia ter uma palavra dele, aquela pedra seria removida. Mas o que a gente aprende aqui? Aquilo que é para nós fazermos, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Mas o que nós, a boa notícia, o que nós não podemos fazer, Deus faz. Quando eles retiraram a pedra, Jesus Cristo de Nazaré fez o que eles não podiam fazer. Ele deu vida àquilo que não tinha vida. Ele trouxe à existência o que não existia. Ressuscitou Lázaro. Então, por isso que o título é Retirando a Pedra, Conquistando o Impossível. E esse outro livro é uma outra conferência que a gente faz todo o Brasil. Já fizemos aqui, a senhora lembra? Lembro. Unção de Conquista. Esse foi o meu primeiro livro que eu escrevi, muito especial. Eu falo aqui sobre a unção é que faz a diferença. E depois nós falamos sobre 4 segredos, 4 princípios para você conquistar os sonhos de Deus. Né? 4 princípios que te levam, porque não é só a pessoa ser ungida pelo Espírito Santo. A unção, esses 4 princípios eu falo que é um alinhamento. Tem pessoas que recebem uma unção. Você pega o exemplo, o rei Saul foi ungido como Davi. Mas ele não conseguiu se alinhar. O grande problema de Saul era o orgulho, desobediência. Não entendeu, né? Não entendeu a mensagem. Toda vez que Samuel foi exortá-lo, ele tinha uma justificativa. Então, o que faltou na vida de Saul? Ele tinha unção, ele até profetizou. Alinhamento com a palavra de Deus. A vontade com os princípios, com o propósito de Deus. Então eu falo sobre esses 4 princípios, porque todos podem ser cheios do Espírito Santo. É bíblico. Todos podem carregar uma unção. Mas a unção que vem do Espírito Santo, ela tem que estar alinhada com alguns princípios. A gente fala sobre isso aqui. E esse aqui é um outro livro muito especial que a gente lançou há 3 anos atrás. O Rei, é uma revelação. O Rei e o Mendigo. O projeto de vida de Salomão e Bartimeu. O que esses 2 homens, pastora Rosana, têm em comum? Essas suas diferenças são gritantes. Um é rei, príncipe. Salomão foi sucessor de Davi, seu pai.
Bartimeu era cego, vivia à beira do caminho pedindo esmola. Uma única coisa, projeto de vida. Porque Olha. Bartimeu, quando Jesus está saindo de Jericó, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus mandou chamá-lo e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te dê? É, Em outras palavras, qual é o seu projeto de vida? é verdade. Ele falou: eu quero ver, Senhor. Salomão, quando ele assume a coroa, não vou pegar tudo, né? Tem que comprar o livro. Só, Dando uma só palhinha. um palhinho. Salomão, quando ele assume a coroa no lugar do pai, primeira coisa que ele faz, ele oferece 1000 holocaustos. Ele chama a atenção de Deus. Aí Deus visita ele em sonhos e Deus pergunta para ele: Salomão, o que queres que eu te dê? O que queres que eu te faça? E Salomão, ele fala, ele não pede riquezas, não pede longevidade, não pede a derrota dos seus inimigos. Em outras palavras, Deus está perguntando para ele também, como perguntou para Bartimeu: o que queres? Qual é o seu projeto de vida? Ele pede o quê? Sabedoria Resolveria todas as outras para questões. governar Israel. Como ele mesmo diz, esse povo é numeroso como o pó da areia. Então você vê que, e aí eu falo nesse livro sobre 4 chaves para um projeto de vida bem sucedido. Amém. Aí você me perguntou, os livros esses 6 que está faltando aqui, o que fazer no dia da angústia, que é um livro fantástico. Esse livro tem uma história muito linda porque Deus me deu essa mensagem em 2009, nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu não sei se a senhora já teve essa experiência de tomar uma pancada na vida, que parece que o chão desaparece. Pastora, naquele ano eu queria morrer. Já estava com todos os sintomas de depressão. Mas eu aprendi uma coisa: toda crise, ela tem 2 poderes. Ou ela te afasta de Deus, ou ela te leva para mais perto. Por isso que o título do livro é O que fazer no dia da angústia. Porque, na verdade, a maioria dos homens, no dia da angústia, eles não sabem o que fazer. E tem muitas pessoas que fazem como o rei Acás, diz a Bíblia, segundo o livro das Crônicas 28:32. O rei Acás, no dia da angústia, ele cometeu, diz a Bíblia, maiores transgressões contra o Senhor. Quantas pessoas que no dia da angústia, dependendo da intensidade da crise, elas se entregam ao álcool, drogas, adultério, prostituição, suicídio. Eu me lembro, há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, um empresário que a empresa dele faliu. Olha que loucura. Ele reúne a família, mata a esposa, os filhos, Meu Deus. suicidou e deixou uma carta dizendo: eu cometi tamanha atrocidade porque eu não queria ver minha família passar por privações. Ou seja, qual que era o Deus daquele empresário? A empresa dele. O Deus dele, com D minúsculo, é porque o nosso Deus é com D É maiúsculo, verdade. desmoronou e ele cometeu ainda maior atrocidade. Então, naquele ano de 2009, eu decidi ir para mais perto. Eu orava todo dia no monte, de madrugada, e numa madrugada, chorando copiosamente, Deus me deu a palavra que está nesse livro, O que fazer no dia da angústia. Porque Deus me mostrou, e está no livro, 3 homens, um eu acabei de falar, que é o rei Acás, que tiveram posicionamentos diferentes no dia da angústia. Então é um livro muito especial. E o outro que não está aqui também, que esgotou, é o Honra e Glória, que é um seminário que eu faço pelo Brasil hoje, porque uma das definições de honra e glória é fama obtida por ações extraordinárias. O texto base é Salmo 8, versículo 4 e 5. Ou seja, você viveu o extraordinário de Deus. E nesse livro eu falo, nesse seminário eu falo sobre princípios de honra. E é um seminário que eu fiz na Quinta Igreja, sábado. Um seminário que tem abençoado muita gente, porque, não sei se a senhora lógico que sabe, um dos males do século é a desonra. E a honra é o protocolo do reino de Deus. Então, esse seminário, esse livro, Honra e Glória, esse seminário que eu faço pelo Brasil de honra, na área da honra, tem abençoado muita gente. Porque ele é um resgate à cultura da honra. E a cultura da honra é a cultura do reino É de a cultura Deus, do reino. né?
É uma chave. É uma chave. É uma chave, né, É uma pastor? chave. Você estava aí contando sua experiência, falando a base aí. Então, você respondeu minha pergunta. E aí, o que eu achei mais interessante você responder, a fonte da inspiração, é que teve inspiração que não foi só na base de você jejuar ou se dedicar tempo com Deus, não. Foi na Da pancada, né? pancada. Na pancada dos dias maus. E ali, então, surgiu uma unção que você compartilha. É porque os meus livros, a maioria tem, lógico, tem pesquisa, tem estudo, Sim, tem meditação, mas sim. todos os 6 livros que eu escrevi até agora, todos os 6 têm essa marca, é fruto de uma revelação. É, a base é a São revelação, né, mensagens pastor? que eu comecei a pregar na igreja, que Deus foi me compartilhando e que virou um livro. Legal. Era isso que eu queria saber, porque você é sempre dinâmico em relação aos materiais, né? A- eu vejo, pastor, eu até falei, gente, vamos comentar isso com o pastor Wagner lá no podcast, porque eu vejo Deus te levantar em relação a ser o construtor de pontes. É aquilo que eu te falei aqui, você é um construtor de pontes relacionais, Amém. né? Você está sempre animado a indicar, ó, vão para o treinamento tal, ó, a igreja tal, o pastor assim, faz isso. Então, assim, a gente convive, né, assim, já há um tempo, se vê, né, nas convenções, a gente vê lá, e você sempre tentando fazer pontes, né, relacionais. Isso é algo assim precioso Sim, para aquilo que Deus nos chamou, sim, né? sim, Porque se tem um povo que não pode viver isolado, é o povo de Deus. com certeza. Não podemos ter esse E isolamento, dentro que você né? está falando dessa pergunta, eu até pego uma mensagem cujo tema é Construa pontes e não barreiras. Aí, Uma história que eu li em um determinado livro que me deu essa inspiração. Conta-se uma história de 2 irmãos fazendeiros que cada um tinha sua fazenda. O que separava a fazenda de um e do outro era um riacho. Certo dia eles tiveram uma discussão violenta. E aí um carpinteiro bateu na porta, na porteira da fazenda do irmão mais velho. O irmão mais velho estava tão irado, ele falou assim, ó, você veio na hora certa. Tá vendo aquela fazenda lá? O que separa ela é a fazenda do meu irmão. Tô obrigado com ele. O que separa a minha fazenda dele é só aquele riacho. Eu quero que você construa uma barreira bem alta, que eu não tenha que ver mais o meu irmão. Eu estou indo para a cidade fazer algumas compras, na volta eu acerto. Aí olha que coisa extraordinária. Quando ele volta, para surpresa dele, o carpinteiro não construiu barreira, ele construiu uma ponte, ligando uma fazenda a outra. Aí o irmão mais novo, quando viu a ponte, os dois, foi igual o encontro de Isaú e Jacó. Eles se encontraram na ponte, começaram a chorar e se perdoaram. Aí o irmão mais velho falou para o carpinteiro, olha, eu tenho muitos serviços aqui na fazenda. Aí o carpinteiro falou, eu não posso, eu tenho que continuar construir mais com pontes. mais pontes. O alvo era ponte. Então, dentro Interessante. dessa palavra, eu digo que Deus nos chamou e a igreja tem que se despertar para isso. Nós vamos ganhar muito mais almas quando a gente tem esse entendimento. O nosso chamado é para construir pontes. É, Mas, lamentavelmente, o que tem de cristão evangélico, de crente, é que ele mais constrói na empresa onde ele trabalha, na faculdade, na família, barreiras do que ponte. é verdade. E aí isso me remete, já estou pregando, Manda ficha aí. isso me remete para o famoso sermão do monte que Jesus pregou. Se você pegar ali as bem-aventuranças, Jesus está falando de construção de pontes. Ele começa dizendo o quê? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu aprendo o quê? Gente humilde constrói pontes. Você pode ver que o arrogante, o soberbo, o autossuficiente, o orgulhoso, ele só constrói barreiras. Corre com todo mundo, né? E aí você vê às vezes pessoas até dentro da igreja. Ah, parece que ninguém me ama, nem os pastores. Mas você vai olhar para a vida da pessoa, a pessoa é criqui,
aquele maracujá de gaveta, se eu É. posso assim, usar essa expressão. E a palavra, ela fala que a nossa vida se baseia na lei da Sim, semeadura. Porque a gente tem que entender, pastor, que existem as leis espirituais sim. que regem. Mas eu vou clamar um Deus de amor, mas você vai clamar também a um Deus de justiça. E existem leis espirituais estabelecidas, né? Você vê que por que Jesus reunia multidões e isso incomodava os fariseus? Os fariseus que era uma classe dos religiosos da época. É, Porque os fariseus eles não construíam pontes, não. só barreira entre É. eles e o povo. Jesus não. Ele- Jesus é maravilhoso. Não, Jesus veio estraçalhando, Né? Ele né? veio Os desconstruir tudo. paradigmas, Né? desconstrutor, é verdade. Desconstruir realmente os paradigmas da religião. Sim, sim. Porque enquanto os fariseus criavam barreiras, o povo não tinha acesso a eles, né? Principalmente um publicano, para o fariseu é um Que imundo. isso, era uma acepção Aí doida, né? Jesus fala para Zaqueu, desce da árvore que eu vou para tua casa hoje. Esse Jesus é demais? Não, e Jesus falou: ó, não vou ficar poucas horas, Não. eu vou dormir lá, eu vou tomar o E, café da e manhã, né? qual era a revolta dos fariseus? Porque Jesus comia Com com eles. os publicanos, comia e É. bebia. Mas qual é a minha, olha a construção. Por isso que nós, como igreja, temos que aprender isso. Olha que Jesus, olha a mensagem de Jesus. Eu não, enquanto os fariseus estavam criticando ele, que ele comia com os pecadores e publicanos, olha a mensagem de Jesus, olha que construção de pontes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os Oh, doentes. meu Deus. Uau! Jesus é lindo. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. E o que me dói, às vezes, como pastor, é que eu vejo pessoas dentro da igreja, em vez dela construir ponte, ela foi construir barreira. Até dentro da igreja. Pessoas que constroem barreiras no trabalho dela, na faculdade. Vai colher barreira, né, pastor? Mas aí atrapalha o evangelho. Sim, Porque além dela não ganhar sim. aquela vida, dela não ser um. Porque o bom samaritano, é igual o bom samaritano. O bom samaritano vai nos ensinar, a parábola do bom samaritano, Jesus vai nos ensinar o quê? O bom samaritano, ele construiu pontes. Ao invés de muitos evangélicos construir pontes na faculdade, no colégio, na empresa, ele fica construindo barreira, porque às vezes ele é fariseu. A gente vê mais pessoas com pedras nas mãos, como aquela mulher que foi pega em adultério, e aí Jesus vai. Aí eu vejo Jesus ali introduzindo a dispensação da graça. Porque ele vai dizer o que para os fariseus? Porque a lei realmente dizia que ela teria que ser apedrejada. Mas Jesus veio para trazer uma nova dispensação que eles não conseguiram entender, que é a dispensação da graça, favor imerecido. O que ele vai dizer? Quem não tem pecado, Atira a primeira pedra. cada um deles a sua própria consciência, foi o seu tribunal. Cada um foi deixando a sua pedra. Eu fico pensando naquela mulher, ela encolhida ali, ela deve ter pensado, esse rabino, ele vai me. Ele vai me Ele estraçalhar queria aqui, me né? apedrejar sozinha com os É. discípulos dele. Aí Jesus está escrevendo na areia. Quer dizer, a primeira parte dessa palavra, graça. Mas aí Jesus levanta o rosto e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Se eles não te condenam, nem tampouco eu. Só que não para. Ele começou com a graça. Porque hoje nós temos um problema no meio cristão, a hipergraça. Ah, Que é um outro assunto que a gente poderia ficar falando horas aqui, né? mas pastor, dá uma palhinha A aí para nós. hipergraça, né? Que É. Jesus. Eu desisto das minhas, meu roteiro aqui. Não, pode ser outra. Vambora. Quebrei tudo aqui hoje. Ótimo. A hipergraça. A hipergraça, você pode tudo. Como assim? Você pode ir para a igreja e continuar aprontando lá fora. Não, Jesus. Sei. Esse texto, essa passagem, esse momento ali com a mulher adúltera, Jesus, ele vai desconstruir essa turma da hipergraça. Por quê? Primeiro ele lança graça. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Depois ele fala ainda para a mulher: aonde estão os teus acusadores? Graça, isso é graça. Só que ele não para aí. Se tivesse parado aí, Era hipergraça. hipergraça. Mas o que ele Mas fala? não parou aí. Mulher, se eles não te condenam, nem tampouco eu. Vá Ah, e não peques mais. aí tá a graça, né? Primeiro a graça. Agora ele chama ela o quê? A responsabilidade. Sim, Ele está chamando ela para um compromisso. sim. Porque evangelho
é mudança de vida. Pastor, e vamos aqui. Metanoia, Metanoia, mudança de de mentalidade. mente. É, Romanos 12, não vos é, conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. sim, Isso aí desconstrói a hipergraça. é. E uma palavra pesada, hein? Do Velho Testamento. O Senhor chama de prostituta aquele que quer viver a hipergraça. Chama de adúltero que quer viver a hipergraça. Porque se você está numa aliança com Deus, e a Bíblia não é clara, lá em. Não lembro a referência, porque eu sou péssima de referência. Quem é amigo do mundo é inimigo Inimigo de de Deus. Deus. Pronto. Então, essa hipergraça não funciona mesmo. E é por isso que você vê toda a gente, é aquilo que na mensagem de anteontem, você viu falando, eu falo muito isso na minha igreja. Tem pessoas que estão dentro da igreja, entrando, saindo, nada muda na vida dela, até os pecados são os mesmos. Você falou isso mesmo. Porque não é só frequentar a igreja. Hoje, muita gente, ela só frequenta a igreja, ela fica admirada. Porque realmente a igreja evangélica cristã, ela cresceu muito em qualidade, no louvor, Excelência, na né? excelência. Então, você participar hoje de uma liturgia, de um culto hoje, não é difícil, porque é atraente. Sim. O louvor é atraente, a palavra é atraente, Tudo nosso climatizado, cadeira telão de fofa. LED. Sim, Agora, sim. é, então, mas só que não basta só frequentar. Eu tenho que ser igreja. E aí, É, para mim, ser igreja, tem que haver transformação. Eu sempre digo, a religião, ela pode até melhorar o comportamento de algumas pessoas. Muito pouco. Mas o evangelho não melhora. Ele muda radicalmente. transforma. Quando realmente eu sou igreja, eu não só frequento a igreja, eu sou igreja, eu vivo metanoia, mudança de mentalidade. E sei como, porque tudo tem que começar aqui, é aquilo que eu sempre falo. Não é difícil tirar alguém. Moisés foi o pastor da maior igreja. Mais de 2 milhões de membros. E o povo que deu trabalho para ele. Deus do céu. E Porque, era muita gente, né? porque não é difícil tirar o povo do Egito. A maior dificuldade de Moisés não foi tirar o povo do Egito, até porque Deus deu sinais, Deus mandou as 10 pragas, que só feriu os egípcios e o povo foi poupado. Deus milagrosamente abre o mar vermelho, o povo passa a pé enxuto. Agora, o problema foi o deserto. Porque difícil não é tirar a pessoa do Egito. O Egito, a senhora sabe, é uma figura do mundo. O difícil é tirar o Egito das pessoas. E, infelizmente, tem muita gente com a mentalidade ainda do Egito. Quando você tem mentalidade de Egito, mentalidade do Egito é mentalidade de escravo, mentalidade de gafanhoto. Aí você vai ser um crente que só sabe murmurar, só sabe reclamar, só sabe criticar, ver defeitos. Por isso tem um monte de gente fora da igreja, porque só fica olhando os defeitos, né? E procurando perfeição nas igrejas, nos pastores. Então, sim, a mudança tem que acontecer em nós. Eu sou igreja. Isso E eu não tenho que cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim, né? No sentido de de transformação, transformação. no sentido de o meu interior, Sim. né? Curados para curar. Se eu Exatamente. estiver bem, aí eu vou poder cuidar dos outros. Exatamente. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Olha, fala pra gente, pastor, uma palavra de Deus em relação, porque hoje a gente sabe, tá todo mundo consciente das grandes crises mundiais. E hoje a gente não está falando de uma crise só na economia mundial, Sim. né? São crises e crises. Tem guerra, tem fome, tem sinais proféticos cumprindo, se aproximando. E para nós que estudamos a palavra, conhecemos a palavra, pregamos a palavra, a gente sabe que a gente está aí num momento de profecias se cumprindo que estão caminhando para o arrebatamento da igreja. É real. Sim. Igual eu posso te ver, você pode me ver. Isso é real. Não vai deixar de se cumprir, né? E aí você falou assim, ó, vamos lá deixar a escatologia, vamos mesmo. Mas as pessoas têm medo. Tem muitas pessoas com medo. E, e aí vamos lançar uma palavra de encorajamento.
E até de alinhamento. Primeiro eu vou pegar um gancho na pandemia. Sim, sim, Como um momento nunca vivido pela nossa geração. sim, impressionante. Divisor de águas, né? Sim. Agora, o que pairava na pandemia? Medo. Sim. Todo mundo tá com medo de morrer. Uma intimidação, né? Aí passou a pandemia, parece que nós nem passamos por ela. Nem existe. Onde eu quero chegar? Se as pessoas tivessem o mesmo medo outrora na pandemia de ir para o inferno, Uhum. as pessoas com certeza levariam mais a sério as coisas de Deus. Sim, concordo plenamente. Agora, a Bíblia diz o quê? É uma tese minha. Nós cremos no arrebatamento, cremos na volta de Cristo. Como eu disse, nós não vamos aprofundar aqui em escatologia, porque É outro assunto, né? e É requer muito mais. tempo. Sim, Mas eu tenho uma filosofia de vida, pastora, da seguinte forma. A gente não pode viver também uma neura, né? sim. Senão você não vive. Eu aprendi. São duas coisas que eu quero falar. Primeiro, Pastor, mas tem gente em neura já, né? eu aprendi o seguinte: eu tenho que viver. A senhora vai lembrar, isso faz ainda parte da nossa geração, lá na nossa mocidade. Lembra quando a pessoa Tá convida. muito longe Sabe nossa quando? mocidade, não. Não Tá, ficou muito para trás, não, não. tá. Tá? A gente é novo. Eu sei, mas o mundo se transforma É. nos últimos 5 anos. Ah, Mas eu quero dizer o seguinte: a senhora lembra na nossa adolescência, sim, a gente se convertia, a gente só queria ficar na igreja. é verdade. E é o que eu falei agora há pouco, o problema dos extremos. Aí o cara parava de estudar, parava de É, se deixar, você queria morar no mosteiro. é. Eu aprendi uma coisa, eu quero falar sobre isso duas coisas. Primeiro, eu tenho que viver a vida como se Jesus voltasse agora, daqui 5 minutos. Não é nem amanhã, né? Daqui 5 minutos. Mas também como se ele voltasse daqui 100 anos. Ok? Sim. Então eu não posso deixar de. Eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, Sim, os projetos de vida, né? tem que ter vida. Sim, Então eu não posso achar que o mundo está acabando, que Jesus está voltando, eu vou parar no tempo, não. Agora, outra segunda coisa que eu queria dizer. Ninguém pode afirmar, nem o Senhor sabe o dia que ele vai voltar, só o Pai. Ele pode voltar, porque a Bíblia diz que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas o que eu quero dizer é que eu defendo a seguinte: eu tenho uma filosofia de vida, isso não é doutrina, é uma filosofia minha. Jesus, ele volta todo dia. No arrebatamento, ele vai voltar para a igreja. sim. Amém? Amém. Mas todas as vezes que, principalmente um cristão, ou não cristão, morre, Jesus voltou para aquela pessoa. Arrebatou, né? Voltou para ela. Então, assim como eu tenho que viver a vida como se eu fosse. Eu fiz 53 anos, março, eu sei que não parece. Eu brinco, né? A cor ajuda. Né? Eu tenho que viver como se eu fosse hoje o meu último dia, mas eu posso chegar nos 90. Só que é aí que a gente tem que entender. Jesus, se eu começo a viver dessa forma, eu não vou ficar também essa pessoa carregar medos, desespero, para onde está indo o mundo, o que está acontecendo. Eu não vou ser profeta do caos, né? Eu vou profetizar a vida. Então, assim, Jesus ele pode voltar daqui 100 anos, mas para mim, ele pode voltar daqui 1 hora. Porque toda pessoa, quando ela morre, Jesus voltou para ela. Então, o que eu aprendo aqui? Nós temos que estar preparados. Eu preguei esses dias uma mensagem, os 2 maiores desafios da vida cristã. A senhora tem ideia? Os 2 maiores desafios da vida cristã. Uma mensagem, assim, abençoou muito a nossa igreja e algumas igrejas que eu já andei pregando. Mas não vou pregar aqui, não só dar uma pincelada. Dá uma pincelada aí para O nós. nosso maior desafio não é fazer faculdade. Embora a gente tenha que incentivar os nossos jovens, nossos filhos a fazer uma Claro, faculdade, importantíssimo. terminar o ensino médio, fazer um curso técnico. Mas esse não é o nosso maior desafio, como cristão. Nosso maior desafio não é passar num concurso público, não é
montar uma empresa, não é comprar o primeiro carro, não é o primeiro emprego, não é casar, constituir família, ter filhos. São desafios da vida. Mas o nosso maior desafio, como cristão, eu encontro nas palavras finais do apóstolo Paulo, ao seu amado discípulo Timóteo. Combati o bom combate. Completei a minha carreira. E guardei a Guardei minha a fé. fé. Esse é o nosso maior desafio. É verdade. Paulo estava na antessala da guilhotina. Ele não estava lá desesperado. Você vai ver Paulo deprimido, sabendo que ele estava na antessala. Ele não ia sair mais da prisão de Roma. Dali ele ia ser decapitado, Ser morto, né? degolado. Mas ele está escrevendo para o discípulo dele. Combati o bom combate. Completei a carreira. Quer dizer, combati o bom combate. Completei a carreira. É triste a gente ver certos líderes cristãos que começaram combatendo o bom combate, mas não completaram a carreira. Muito triste, né? E o pior, que vem o terceiro estágio, cair em apostasia. Paulo não caiu em apostasia. Paulo nunca negou a fé. Ele está dizendo, eu guardei a fé. Isso é maravilhoso, Então, né, pastor? eu penso que esse é o nosso maior desafio. E é esse princípio de fé que nós temos que ter. Combater o bom combate. Completar a carreira, ou seja, viver o propósito de Deus. Cumprir o nosso chamado, a nossa missão. Qual é a maior missão do cristão? Não é uma missão dos pastores, é da igreja, eclésia, chamados para fora. A grande comissão. Entendi, né? E o triste é que a gente vê que 90% dos cristãos não vivem Você isso. sabe que o tema do nosso podcast hoje é o seu sim ao ID. É o sim ao ID. Então, é completar essa carreira. Sim. É viver o propósito de Deus, Viver o propósito. a grande comissão. E para viver o propósito tem que conhecê-lo, Você vê né? que Paulo ele era apaixonado por vidas, por almas. Ele tinha um alvo, né? Ele tinha um alvo, ele sabia Uma que meta. que importava. Você vê que Paulo, mesmo preso, quando ele é preso, aí nós vamos ver isso lá em Filipenses, né, quando ele escreve a carta aos Filipenses, o que ele vai dizer? É tremenda essa palavra, porque ele fala assim, quando ele é preso nos palácios de César, quem é que vai converter no palácio de César? É. O palácio de César era sinônimo de quê? De promiscuidade, Sim. perversão sexual, Paixão ao poder. idolatria, corrupção, engano, mentira. E Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Há santo na casa de César. Por quê? Porque Paulo estava lá e ele, mesmo preso, ele estava preso literalmente por cadeias, mas espiritualmente, físico, né? espiritualmente ele estava preso. Ele pregou para a guarda pretoriana. Ele está ditando as cartas e aquela guarda pretoriana está ouvindo ele. Ele pegou para quem cuidava da limpeza. E ele ganhou almas ali. Ele ganhou almas. Olha que coisa linda. Ele ganhou almas. Por isso que ele está escrevendo. Todos os santos os saudam, especialmente os da casa de César. Então, por isso que ele tem autoridade para dizer no finalzinho da vida dele. Ele não está com depressão, não está. Combati o bom combate. Completei a carreira. Finalizou. Ou seja, tudo que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Gente, que consciência maravilhosa. E fiz com de um homem excelência. desse, né, pastor? E o melhor, guardei a fé. Nunca negociou a fé. Nunca se corrompeu. A gente vê tantos líderes caindo em apostasia, negociando a fé. Mas é o tal negócio, né? O apóstolo Paulo, nesse ponto que você está colocando, o que ele estava fazendo? Já colocando o pé na entrada dos portões, né, de Deus. Quer dizer, ele estava encerrando, dizendo, gente, agora que eu vou começar. Porque o olhar dele era na pátria a celestial. Eternidade. Nossa. Pastor, mas esse é o problema de muito ser humano. É pensar só no temporário, no imediato. Sim. E, na verdade, nós somos, antes de tudo, seres espirituais, eternos. Há uma eternidade, com Deus ou sem Deus. Sim. Mas por ser espírito, nós vamos encarar, ou de um lado ou de outro. As pessoas, o ser humano que ele viver aqui vai designar.
Não é verdade? Sim. E as pessoas não param para pensar isso. Tanto é que quando você vai fazer um culto fúnebre, o que que você mais fala? É sobre isso, né? Amanhã, hoje é o fulano aqui. Eu não tenho nem o hoje, pastor. A gente não pode dizer assim, eu tenho hoje. Eu falo isso aqui demais. Sim. Eu tenho só o agora. É o meu momento agora que eu tenho. O próximo minuto me possui, né? Eu não tenho, não é meu, né? Então, assim, essa falta de reconhecimento de que nós somos eternos. Há uma parte em nós que ela não vai acabar. Sim. Ela não é temporária, né? E o melhor para ela é viver com Deus. Com certeza. Porque o outro lado é muito esquisito. É muito triste. E, na verdade, não foi feito por ser humano. Não foi. Né? A origem daquilo ali foi o quê? A rebelião de Lúcifer, né? E ele se orgulhar e Deus jogar ele para fora do céu e aquela coisa, e se criou o ambiente do inferno. Mas não foi feito para ser humano. Foi feito para demônios, né? Anjos caídos. Então, as pessoas. E assim, pastor, enquanto a gente puder falar, nós vamos ser esses atalaias. Em nome de Jesus. Nós vamos ser esses atalaias. Eu fico muito feliz de poder sentar aqui no podcast hoje com você, um homem de Deus, e a gente poder. A gente traz muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus aqui. E a gente vê, pastor, que há um remanescente disposto, Sim. um remanescente dependente de Deus, um remanescente que não vai cair, não. O povão vai ficar em pé proclamando as boas novas. E proclamando as boas novas de uma forma pura, de uma forma original, como ela é, né? Porque como você falou na conferência ontem, lembra que você falar, gente, estão querendo modernizar a Bíblia, estão querendo, Atualizar. né, atualizar a Bíblia. Então, não é isso, não é por aí, né, pastor? Não é. O princípio é o princípio e ele não vai mudar por ninguém. A Bíblia diz que Deus não poupou nem seu próprio filho, Jesus, né? Fico feliz demais. Glória a Deus por isso. Eu queria que você desse as palavras Eu finais. queria só ler aqui, Sim, deixar essa palavra final para sim, o pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais. Salmo de número 121. sim. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa porção da palavra de Deus, eu acho muito interessante que o salmista ele faz uma indagação, né? Uma pergunta. Eleva os meus olhos para. Se ele está dizendo eleva os olhos, é porque ele estava andando cabisbaixo. Estava olhando para baixo. E esse é o problema de muitas pessoas. Que olham para as circunstâncias da vida. Que olham para os homens que são passíveis de erros. Então ele fala, eleva os olhos para os montes. Aí ele mesmo aí ele faz a pergunta, de onde virá o meu socorro? E que eu acho incrível que ele mesmo responde a pergunta dele. O meu é pessoal. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aí isso me remete para Hebreus 12, se não me fala a memória, versículo 2, quando o autor de Hebreus fala assim, olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando é que Pedro começa a afundar? Ele tira os olhos do Senhor. Por que a gente vê tantos cristãos afundando espiritualmente e, consequentemente, em outras áreas de suas vidas? Por tirar os olhos do Senhor. Eu sempre digo, para fechar, pastor, que eu estou no Evangelho você ia até me fazer essa pergunta, né? Como é que começou a minha vida cristã? Sua conversão, chamado. Vamos É, falar um pouquinho? Ainda eu, dá tempo. Tá tranquilo. eu, minha mãe me levava para a igreja, eu era novinho, sou filho mais velho, 7 anos. E minha mãe, entre Morava em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Quando meu pai se separou dela, eu tinha 8 anos, 7 para 8.
Mas ela já ia na igreja, eu tinha 6 anos, se não me falha a memória. Ela ficou muito abalada com a separação, é aquilo que eu falei agora há pouco. Tem crise que vem te aproximar, te afasta. Ela vai e afasta da igreja. Hum. E lá em casa eu fui o primeiro a voltar. Olha. E o lindo que eu não fui para a igreja pela dor. A semente do evangelho já estava na minha vida A raiz estava aí, né? lá na infância. Por isso que é importante o pai levar o filho para a igreja. E você voltou com quantos anos? Vou chegar lá. Aí eu voltei com 13, aproximadamente. 13. Voltando devagarzinho. Todo um processo. Fui voltando. Por quê? Eu não voltei por dor. O Espírito Santo me atraiu. Que legal. Eu senti saudade. Glória a Deus. Saudade do louvor, saudade da escola Aham. bíblica. Saudade de ouvir falar de Deus. Amém. Fui voltando aos poucos. Com 13, com 15 eu me batizei. 16 aí eu já estava vendo metanoia. Peguei firme mesmo. Já comecei a pregar nos lares. Hoje fala célula, GP, Sim. grupo familiar. Naquela época era outro nome. Eu comecei a pregar nos lares com 16 anos. E para a glória de Deus Pai, nunca me afastei. Glória a Deus. Nunca esfriei na fé. Nunca passou pela minha cabeça não viver a igreja. Que é o que às vezes eu fico sem entender certas pessoas. Porque pecar, todo mundo peca. Agora, é uma frase de um pastor que eu ouvi há muitos anos atrás. Deus não espera que a gente não venha errar. Ele espera que a gente não permaneça no erro. Exatamente. Agora, voltando a essa palavra, um dos segredos de eu estar firme até os dias de hoje, porque eu vivo essa palavra, olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Enquanto Pedro olhava para o Senhor, ele andou sobre as águas, ele viveu o impossível, o sobrenatural. Mas quando ele tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para as circunstâncias, para a fúria do vento, do mar, ele começou a afundar. É por isso que tem muita gente que começa a afundar na fé, que fica olhando para as circunstâncias adversas, para os homens. Quanta gente que está fora da igreja, porque e qual que é, a maioria das pessoas, qual que é a indagação delas? Eu me decepcionei com o homem. Eu me decepcionei com a igreja. Ela esquece que quem morreu naquela cruz não foi Edir Macedo, não foi o Valdomiro, não foi Mário de Oliveira, não foi Silas Malafaia, não foi Marco Feliciano, não foi Jerônimo Onofre, meu pai na fé. Quem morreu naquela cruz foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Que não decepciona ninguém. Ninguém. Eu posso te decepcionar, você pode me decepcionar. E outra, nós também decepcionamos as pessoas, porque assim como nós somos decepcionados, nós também podemos decepcionar. Sim. Agora, Cristo não nos decepciona. Então, eu quero encerrar esse momento com essa palavra. Um dos grandes segredos de uma vida cristã vitoriosa é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Eleva os meus Glória olhos a para Deus. os montes. De onde me virá o socorro? Amém. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Palavra maravilhosa de Deus, né? Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Tempo precioso aqui, gente, no nosso Pode Bem com a Vida. Nós já estamos aqui encerrando. Vou pedir o pastor Wagner para orar, né? Orar por cada um. Compartilhe o link dessa live, receba essa oração. E eu quero dizer para você, volte para a casa do Pai, leia a Bíblia, ore, jejum. Eu sempre falo isso aqui, mas volte. Hoje esse é o tempo de você estar voltando. Você que conhece a palavra e você que todos os dias ouve as notícias que estão aí sendo cumprimentos proféticos, nada por medo, nada por intimidação, mas por amor. Pastor Wagner está falando aqui, gente, eu voltei por amor. Volte por amor, volte porque você conhece a Deus, o Deus que já te abençoou e que já te chamou, tá bom? Fica essa mensagem pro seu coração. Eu quero só elogiar. Eu gostei desse Pode Bem, tá? Você sabe o Pode Bem com a Vida? É porque a minha mãe, a saudosa pastora Tereza, amava fazer um programa de rádio. Sim. E ela tinha um programa que chamava de Bem com a Vida. E aí, como é podcast, eu pus Pode Bem com a Vida. E tem tudo a ver porque o evangelho significa o quê?
boas notícias, boas novas. Aqui é falar de coisa boa. Amém. Né? É verdade. Hoje nas redes sociais, televisão, a gente só vê coisas, muitas das vezes, só tragédia, Sim. violência, escândalos e etc, etc. Críticas, né? E aqui é lugar de ficar de bem com a vida. Amém. Glória a Deus. Eu quero abençoar, então, os nossos Amém. telespectadores, os nossos ouvintes, Amém. aqueles que nos acompanham no YouTube, nas redes sociais, correto? Correto. Senhor Deus, Amém. que tempo tão precioso, porque falar da tua palavra é algo assim muito especial para mim, para nós. Esse tempo aqui é investimento. E como eu encerrei essa entrevista com essa palavra, e que essa palavra alcance muitos corações. Eu sei que tem muitas pessoas que, ao ver essa entrevista, muitas pessoas que estão vivendo dias difíceis, dias maus, gente que se decepcionou com a igreja, com homens, gente que, lamentavelmente, olhou e olha para a circunstância, mas a minha oração é que essa pessoa possa viver a palavra do salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que essa pessoa possa entender que o socorro dela não está na economia do país, não está no governo, não está em homens, está no Senhor, no Deus que fez o céu e a terra. E que a última palavra é do Senhor, a última palavra não é da medicina, não é aquele diagnóstico extremamente desfavorável, não é do advogado, não é do juiz, não é das circunstâncias adversas, não. Não é daquele filho que diz que não vai abandonar a droga, não é do marido que não vai abandonar o álcool, não. A última palavra é do Senhor. O Senhor é um Deus que continua transformando vidas, curando, libertando, restaurando, e que o Senhor possa abençoar essa pessoa, meu Pai, e que ela possa trazer à memória dela essa palavra de Hebreus, quando o autor vai dizer: olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Enquanto Pedro olhava para Cristo, ele andou sobre as águas, ele viveu o impossível, ele viveu o sobrenatural. Foi o segundo e único homem que andou sobre as águas. O primeiro foi o Senhor. Ele teve esse privilégio que os outros não tiveram, de andar sobre as águas. Mas ele começou a afundar, porque ele olhou para as circunstâncias. Quanta gente que está afundando na fé. Quanta gente está se afundando cada vez mais nas dívidas. Está afundando cada vez mais nos seus problemas, nas suas... por fazer escolhas erradas, por tomar decisões precipitadas. E de não olhar para o autor e consumador da nossa fé. De não pedir a direção dele. De não pedir o que eu devo fazer, Senhor. Senhor, me dá luz. Meu Pai, abençoa essas vidas e te peço que essa pessoa possa verdadeiramente voltar o seu coração para o evangelho do reino. Se essa pessoa está afastada, que ela possa voltar a congregar, que ela possa olhar realmente para o autor e consumador da sua fé. Eu oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pastor Wagner, muito obrigada. Amém. Foi um prazer. Deus te abençoe, Deus continue à frente de tudo. Amém. Né? E você sempre trazendo bênçãos para nós. E foi uma alegria ter você aqui com a gente. Alegria nossa. Deus te abençoe. Deus te abençoe também, minha querida. Amém. Amém. Deus abençoe todos aqueles Amém. que vão estar vendo essa entrevista. Vai alcançar. Muita gente. Muita gente que precisa ouvir essa palavra. Amém. Né? Deus te abençoe. Gente, ficamos por aqui. Pode bem com a vida. E que você esteja aí recebendo essa palavra e sendo abençoado. Até mais. Até mais.